O senso comum imprimiu em nossas mentes uma história bem definida para o diabo, antes mesmo da criação, até mesmo antes de Gênesis. Deus teria criado suas hordas celestiais. Com isso, surgiram os anjos, e um deles seria chamado de Lúcifer, a estrela da manhã. Esses seres celestiais seriam servos de Deus e o ajudariam em seu plano divino. No entanto, apesar de Lúcifer ser um anjo de destaque bastante iluminado, acabou sucumbindo à cobiça. Desejando ser igual a seu Senhor, traiu os anjos e o próprio Deus. Como resultado, ele e os outros rebeldes foram expulsos do céu e se tornaram anjos caídos. Restou para Lúcifer reinar no inferno, a terra dos condenados. A partir daí, passou a ser chamado de Satanás. Bom, vamos dar uma olhada um pouco mais aprofundada nessa temática, além da Bíblia. O interessante é que essa história praticamente não tem base bíblica. Na verdade, é muito mais fruto de uma narrativa montada através de um processo histórico. Como veremos hoje, a Bíblia não menciona esses eventos da queda de Satanás e muito menos o chama de Lúcifer. Alguns intérpretes começaram a reconhecer alguns textos bíblicos como referências à origem e queda do diabo. Os principais são Isaías, Ezequiel e Lucas. Em Isaías está escrito o seguinte: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Isaías 14, 12, 15. Bom, na verdade, como o próprio início do capítulo diz, essa profecia diz respeito ao rei da Babilônia. Isaías se referia a esse rei orgulhoso como estrela da manhã e profetizou como ele cairia. Por causa de uma tradução infeliz, esse termo foi traduzido para a palavra latina Lúcifer, que significa portador da luz. Como essa antiga interpretação vê nessa passagem uma referência a Satanás, surgiu a tradição de chamá-lo de Lúcifer. No entanto, Lúcifer só aparece na tradução da Bíblia para o latim. Não existe essa palavra na versão original. Considerando o contexto da profecia de Isaías e seu estilo literário, não há evidências de que ele esteja falando de Satanás, mas sim de um rei mesmo. A maioria dos estudiosos acredita que o profeta estava se referindo à queda do Império Assírio, ainda que mencione o rei da Babilônia. Isso porque, na época de Isaías, os assírios dominavam boa parte da região, inclusive a Babilônia. Então, os reis assírios também eram chamados de reis da Babilônia. Já a passagem de Ezequiel diz o seguinte: Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Ezequiel 28, 14, 15. Aqui ele está falando de um rei da cidade de Tiro. Ezequiel usa um recurso literário para ilustrar a importância de Tiro e a soberba do seu rei, o chamando de querubim ungido. Isso é comum em profecias, usar figuras simbólicas.
Se analisarmos o contexto do profeta, veremos que ele se referia realmente a um monarca. Ezequiel e Isaías falam de reis que eram importantes naquele momento. Deus fez com que prosperassem, só que quando a soberba deles cresceu, o próprio Criador os fez cair. Os textos referem-se a um orgulho tão grande que chega aos céus, mas não está falando de anjos. A última passagem é Lucas 10:18, que diz assim: mas ele lhes disse: eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago. Aqui Jesus fala que via o diabo caindo do céu. Porém, a frase apenas queria dizer que o Cristo estava vendo Satanás ser derrotado. Jesus havia enviado os discípulos para pregar o Evangelho, curar os enfermos e expulsar os demônios. Jesus disse essa frase quando retornaram, porque entendia que a missão que eles tinham cumprido estava impondo uma derrota para o diabo. Por isso, era possível contemplar Satanás sendo derrotado como se caísse do céu. Bem, se a queda de Lúcifer não tem nenhum respaldo bíblico, de onde ela surgiu? Lembra-se daquele erro de tradução em Isaías que fez surgir a tradição de chamar o diabo de Lúcifer? Pois então, a partir dessa interpretação, surgiram muitas histórias de origem para Satanás. Foram elas que sedimentaram tanto na mente das pessoas aquela história tão presente no imaginário popular que contei lá no início. O maior responsável por isso é o escritor inglês John Milton, que viveu no século XVII. Em 1667, ele se aproveitou dessa interpretação para escrever a obra Paraíso Perdido. No livro, Lúcifer era um servo de Deus, que achava o governo do soberano autoritário e dizia que os anjos deviam ter liberdade para fazer o que quisessem. Expulso do céu, o anjo foi para o inferno e adotou o nome de Satanás. Para ele, era melhor reinar no inferno do que servir no céu. Até hoje, muitos consideram essa versão do passado de Satanás como correta, mesmo longe de ser bíblica. No imaginário popular, muitos acreditam que Lúcifer seja mesmo o antigo nome do diabo, que hoje governa o submundo. Ou seja, essa narrativa geralmente é muito mais fictícia do que religiosa. Se olharmos para as Escrituras, não há ali qualquer detalhe sobre a origem do diabo ou sua consequente queda. Inclusive, é muito improvável que exista qualquer história com anjos que tenha acontecido antes de Gênesis. O livro que conta os atos criativos de Deus não faz qualquer referência à criação dos anjos. Porém, como todas as outras coisas, eles devem ter sido criados ali nos 7 dias da criação. Em algum momento, que não sabemos entre esses dias, ocorreu a queda de Satanás. De maneira que, no momento da entrada do pecado na humanidade, ele estava lá em forma de serpente e atuando como tentador. Se, por um lado, a Bíblia não diz muito sobre a origem do diabo, por outro, ela informa seu destino final. De acordo com o cristianismo, por causa da obra redentora de Cristo, ele foi vencido. Antigamente, o demônio exercia um domínio que cegava e enganava as nações. Com a vinda do Messias, Satanás é detido e as boas novas da salvação podem ser proclamadas por todo mundo. De certa forma, o inimigo se tornou impotente e não pôde impedir que o evangelho avançasse. A Bíblia afirma que ele foi derrotado definitivamente na cruz de Cristo. Pouco tempo resta para ele, que agora experimenta a terrível expectativa de ser castigado para sempre no inferno.